Feliz sábado, irmãos. Queria começar perguntando para vocês se algum dia vocês já se sentiram aflitos ou com medo. Para nós jovens, é muito comum a gente se sentir assim, em um mundo tão atrativo e cheio de maldade como esse que a gente vive hoje em dia. A gente tem que ser muito fortes e para continuarmos no caminho de Deus e devemos ser muito fortes, mesmo que seja difícil para a gente continuar. Num mundo tão atrativo e difícil como esse, a gente às vezes acaba achando que se a gente não fazer o mesmo que nossos amigos que não seguem o caminho de Cristo, a gente vai acabar sozinhos ou vão achar que a gente não é tão legal assim para ficar perto deles. Mas a gente tem que entender que se as pessoas mesmas gostam de nós, do jeito que somos, elas vão querer a gente por perto. E a gente mostrando o amor de Cristo que ele tem por nós, as pessoas podem acabar entendendo isso e se aproximando de Deus. É muito importante entender quem somos, nossos talentos e paixões. Para isso, para muitos, é um desafio responder qual talento a gente tem. Os meus talentos são dormir, comer, assim, gastar o dinheiro da minha mãe, sabe? Perturbar minha mãe. Mas esses são os meus talentos. E para muitos é difícil você responder essa pergunta, mesmo que seja uma pergunta tão simples. Tem gente que tem dificuldade em responder isso, mesmo que pode ser talentos bobos, mas a gente tem que falar os nossos talentos. Também temos que refletir sobre as nossas habilidades únicas e como podemos usá-las. Muitos aqui têm um cargo muito bom, serviriam um cargo muito bom aqui na igreja, só que não entendem isso e ficam com vergonha ou até mesmo com medo de serem julgados pelos outros. Mas a gente tem que entender que isso a gente está fazendo para Deus e não para os outros. Tipo, Deus não vai achar ruim que você fez alguma coisa errado ou que não foi tão bom em alguma coisa, porque você nunca vai estar bem de primeira, você tem que ir treinando, como foi da primeira vez também que eu preguei. Da primeira vez eu falei muito rápido as coisas lá e acabou sendo um culto rápido. Só que com o tempo eu fui estudando mais e fui aprendendo mais e ainda estou aprendendo, pois ninguém vai ser tão bom assim em uma coisa se você não acabar estudando e aprendendo mais sobre tudo que você quer. Então, aqui, quem gosta de cantar tem que treinar sempre, não é porque, nossa, eu sou bom, eu não preciso disso, mas você tem que continuar treinando para cada vez melhor você ficar, porque as coisas de Deus a gente tem que fazer como que eu posso falar? A gente, com dedicação a gente tem que fazer as coisas para Deus, a gente tem que dar o nosso melhor, pois Deus sempre deu o melhor dele para a gente, sempre faz o tudo de bom para nós, e também a gente temos que retribuir, ajudando o nosso próximo, cuidando deles, e cuidando até de nós mesmos também. Às vezes, o talento ou a habilidade que a gente tem é um sonho de muitas pessoas por aí, só que a gente não faz o uso disso. Tipo, cantar. Muita gente pede muito para Deus que possa cantar bem, treina muito para isso, e às vezes certas pessoas têm muita facilidade em cantar ou até mesmo pregar aqui na frente e tipo fica com vergonha ou com medo de ser julgado pelos outros. Mas a gente tem que entender e como eu tinha dito, a gente está fazendo isso para Deus e não para nós mesmos. A gente tem que usar todas as habilidades que Deus nos deu para levar o evangelho para o mundo. Também a gente tem que entender o valor das nossas relações.
Às vezes, nosso ciclo de amizades, nossos relacionamentos ou até mesmo os familiares impactam muito em nossa vida e em nosso propósito. Como eu tinha dito, sobre amizades é muito difícil, pois você não fazer o mesmo que eles, para alguns você acaba sendo chato ao olhar deles, pois você tem uma doutrina na sua vida e se você falar não para certa coisa que as pessoas estão fazendo, você acaba sendo excluído, pois as pessoas acham que se você não fizer o mesmo que eles, você não é legal, não é legal andar com você, ou até mesmo você é chato, você não faz nada, você não gosta de nada. Mas a gente tem que entender que a gente tem que escolher bem o nosso ciclo de amizades. Para nós jovens é muito difícil, pois a maioria dos jovens assim do mundo eles prezam por baladas, drogas, relacionamentos e, e é isso. Então, a gente tem que sempre ver o ciclo de amizades que a gente está andando, pois não é porque você anda com certas pessoas que você faz o mesmo que elas, mas ao olhar dos outros, se você está andando com certas pessoas que estão fazendo aquilo, você também pode parecer que está fazendo aquilo. E para a sua imagem como cristão, isso não é bom, pois você não vai estar passando uma imagem tão boa para o próximo se você está andando com aquelas pessoas que estão fazendo o errado e que não estão agradando a Deus. A gente tem que ser que nem Jesus. A gente tem que amar o pecador, mas não amar o pecado. Jesus andou com pecadores, mas não cometeu o mesmo que eles. Jesus os amou e os respeitou, mas sempre falou a verdade para eles, e com isso eles foi aprendendo mais sobre Jesus. Então é isso que a gente tem que fazer. A gente pode falar com as pessoas que fazem outras coisas que são erradas, mas em qualquer oportunidade que a gente tem de falar sobre o certo, como falar de Jesus para eles, a gente tem que aproveitar. Porque muitas vezes a pessoa ela não teve esse aprendizado da casa dela, não aprendeu sobre Deus e tipo ela não sabe que o que ela está fazendo é errado. Então você mostrando para ela, ela pode entender isso e acabar mudando certas atitudes dela. A gente tem que cercar de pessoas que nos inspiram e nos apoiam. Então, como eu tinha dito, a gente tem que andar ou falar com pessoas que respeitam a sua doutrina e respeitam o jeito que você é. Porque se elas gostam de você, elas vão te respeitar e vão respeitar suas escolhas. Porque a gente, como cristão, tem as nossas doutrinas e as nossas escolhas. Tipo, meus amigos já sabem que eu não faço nada ao sábado. Ah, tipo, falam, Bruna, vamos fazer tal coisa? Não, não posso. Não posso. Então, ele já nem me chama se for fazer alguma coisa no sábado, porque ele sabe mesmo que eu não vou fazer. E é isso que a gente tem que fazer. Temos que mostrar ao próximo quem somos de verdade. Porque não adianta você criar personalidades diferentes para agradar cada tipo de pessoa. A gente tem que ser nós mesmos e mostrar para ele quem somos. E se as pessoas quererem ficar ao nosso lado, elas irão ficar e irão respeitar a gente do jeito que somos. A gente tem que ficar com pessoas que não estão com nós em todas as horas, sejam elas nas boas ou nas ruins. Como se a gente estivesse triste, a pessoa ir lá ajudar a gente, se a gente estivesse com alguma dificuldade, a pessoa ajudar a gente. Não ficar com a gente só nas horas boas, nas horas que está tudo bem. Também isso mostra o que são amizades verdadeiras, ou até mesmo relacionamentos. Você tem que se relacionar com uma pessoa que ajude você e que te apoie em tudo que você precisar. Não é apenas para você ter alguém ali do seu lado para falar que você tem. Você tem que estar com uma pessoa que seja seu amigo em todas as horas que você precisar, que te ajude em tudo que você estiver precisando, que você possa contar com ela em todas as questões, mesmo a pessoa não podendo, não conseguindo te ajudar, você tem que ela tentar, ela se esforçar para isso.
Em Coríntios 15, 33, fala. 1 Coríntios. 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganais. As más conversões corrompem os bons costumes. Isso. Muitas vezes, os jovens acabam se afastando dos caminhos de Deus pelas suas amizades, porque acabam achando que se não fizer o mesmo que ela, será inferior, ou até mesmo zoado por conta disso. Mas temos que entender que se eles são nossos amigos de verdade, eles irão respeitar nossas escolhas e princípios. Foi como eu tinha dito, os jovens acabam se afastando disso por conta de suas amizades, por conta de ter medo que sejam zoados. Eu tenho uma amiga lá da minha escola, o nome dela é Jennifer. Ela era do mundo até o começo do ano. Ela entrou para uma igreja evangélica e ela se batizou, ela realmente entregou sua vida a Cristo, só que ela deixou ela se levar pelos amigos dela, porque ela não queria se afastar das más, das más amizades. Então, ela acabou saindo da igreja também. De novo, ela passou, acho que 3 meses na igreja. E ela acabou se afastando e acabou voltando a fazer tudo que ela fazia. Hoje em dia, ela voltou a beber, ela voltou a fumar, ela voltou a escutar funk, coisas que ela já tinha mudado totalmente. E ela própria falou que ela saiu da igreja, mas ela não sabe mais viver sem estar no caminho de Cristo. Então, isso mostra que todo ser que já pisou no caminho santo não sabe viver em outro lugar. E isso é verdade, porque eu já me afastei um pouco, mas eu voltei e eu consegui não realmente sair da igreja, mas Deus me ajudou muito e foi isso. E ela fala que ela sente vontade, sim, voltar para a igreja, mas ela já não tem mais forças, porque na igreja que ela ia, no começo que ela entrou, as pessoas julgaram muito ela. As pessoas julgaram bastante. Ela falou: não, você não pode fazer isso, porque isso é errado, você tem que parar com isso, você não pode fazer essas coisas. E, tipo, ela foi ficando com medo, ela ficou, tipo, não ficou entendendo, porque ela achou que, com o tempo que ela ia mudar isso, e Deus que ia tocar no coração dela para ela parar de fazer essas coisas. Mas as pessoas da igreja que ela estava acabou forçando ela a parar do nada com as coisas. E ela ficou aflita com isso. E ela falou também que isso foi um dos motivos dela ter saído da igreja, porque como posso falar? Deixa eu ver, peraí, deixa eu pensar numa palavra. Eles forçavam muito ela, assim, a fazer as coisas que eles queriam. Mas eu falei para ela que ela tinha que estar na igreja para agradar somente a Deus. E se isso era errado, as coisas que ela estava fazendo, com o tempo Deus ia tocar no coração dela para que ela parasse de fazer isso. E ela falou que entendia isso, mas também não queria ficar mais naquela igreja por conta dessas pessoas que ficavam fazendo isso com ela. A, a gente também tem que se envolver em coisas que a gente gostamos, como voluntários ou projetos sociais. Como eu falei, a gente tem que chamar mais jovens para a igreja, temos que convidar eles para participar, tipo, Missão Caleb, Desbravadores, Clube dos Aventureiros, Missão Jovem.
a gente tem que convidar eles, porque com mais jovens nas igrejas, a gente vai conseguir que menos jovens fiquem no mundo, perdidos, aflitos, com medo, e eles entendam o amor de Cristo que ele tem. E entendam que eles não estão sozinhos no mundo. Porque para um jovem que está no mundo, que não conhece o amor de Deus, muitas vezes ele se sente sozinho e aflito com as coisas, pois é muita pressão em cima dele. Porque escola, procurar trabalho, fazer faculdade, e tudo isso acaba causando transtornos na mente dele. Então, a gente mostrando para ele que ele não está sozinho e mostrando a união que tem dentro de uma igreja para ele pode se sentir menos aflito e entender o amor de Cristo que tem por ele e entender que ele não está sozinho no mundo e que ele tem um Deus maravilhoso que sempre está com ele em todas as horas que ele precisar. Então, porque pra gente, certas coisas pode ser pouca coisa. Falar, eu fui lá na igreja, eu preguei, tá tudo bem. Mas pode ser que a pregação que você deu pode ter tocado no coração de uma pessoa e ela entender que ela não está sozinha no mundo e entender que ela tem um Deus muito bom na vida dela e que ela tem uma igreja com ela, entender que tudo que ela precisar, ela pode contar com os irmãos da igreja. E também tem que falar que a gente tem que ser muito unidos na igreja, a gente tem que ser como irmãos realmente. Ajudar o próximo, conversar com o próximo, às vezes nossos irmãos estão aflitos ou com algum problema pessoal. E a gente tem que conversar com nossos irmãos, ajudar eles e ser unidos mesmo, como eu tinha falado. Em Mateus 5,16, fala: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que estás no céu. É, Então, devemos fazer o bem para o nosso próximo, e assim verão as nossas boas obras. Então, aqui quer dizer que a gente sempre tem que estar ajudando o nosso próximo, mesmo que sejam com coisas simples ou até mesmo com uma simples conversa, uma visita à casa do seu irmão, ou até mesmo você ajudar com alimentos em relação financeira. E com isso, todos verão as nossas boas obras e assim garantiremos nossos lugares no céu. E temos que ser que nem Jesus, ajudar todos, amar todos, não ter ódio nem rancor. Temos que perdoar os nossos irmãos, assim como Jesus perdoa nossos pecados, pois a gente não adianta só pedir perdão para Deus e falar que tipo, a gente pedir perdão para Deus e sermos que nem Ele, mas a gente não perdoar o nosso irmão. A gente não precisa ficar próximo de uma pessoa caso ela faça alguma coisa que você não goste, mas perdoar ela e respeitar ela, e não ter nenhum rancor, nenhum ódio dela. Assim como Jesus não tem nenhum rancor, nenhum ódio da gente, mesmo a gente cometendo muitos pecados que para os nossos olhos isso é imperdoável. Mas Deus, se ele perceber que você está pedindo perdão de verdade, dando de coração mesmo, se você está pedindo perdão, ele irá nos perdoar e com isso você vai perceber
que muitas coisas que você fazia não fazia sentido na sua vida. Certos pecados que você cometia praticamente todos os dias não vai fazer mais sentido na sua vida, porque você pedindo para Deus mudar você de dentro para fora, você vai tirar muitos costumes da sua vida que você tem e vai perceber que você não precisava daquilo para viver. E com isso, você vai mostrar ao seu próximo também que ele não precisa daquilo para sobreviver. Como. Deixa eu ver como posso falar. Como Jesus. Jesus não viveu no pecado e mostrou para nós ter uma vida ótima aqui na terra antes de voltar para os céus. E com isso, devemos seguir os mesmos passos de Jesus aqui na terra. Pois a Bíblia nos ensina, é um manual de instruções para viver aqui na terra, mostrando tudo o que devemos fazer, o que não devemos, o que devemos comer, o que não devemos comer. E isso nos ensina muito. E deixa eu ver. Então, a gente tem que ser que nem Jesus. Temos que perdoar nossos irmãos, perder o medo ou vergonha de fazer obras boas e espalhar o evangelho pelo mundo e entender que você não precisa ser perfeito para estar dentro de uma igreja, que Jesus nos disse, venhas a mim do jeito que estás. Então, você não precisa mudar alguma coisa ou parar de fazer algo para estar nos caminhos de Deus, porque se isso não for bom para Deus, Deus vai tirar isso de você e vai te mostrar o caminho certo para você seguir. A gente tem que entender que cada um de nós temos um propósito único dado por Deus. Então, temos que entender o nosso ministério na igreja. A gente tem que entender que Deus nos deu um ministério aqui dentro da igreja e Deus nos fez perfeitos aos olhos deles. Então, você não tem que se comparar com os outros ou pensar que os outros irão te julgar por alguma coisa que você está fazendo. Você tem que dar o seu melhor, pois você está fazendo isso para Deus e não para os outros. Porque aos olhos de Deus, você é perfeito e Ele te fez na perfeição. E a gente tem que fazer bom proveito disso que Deus nos deu. Porque, como eu tinha dito, muitas pessoas querem ter essa oportunidade também. E você tem e não faz bom proveito disso. Mesmo pode ser coisa simples, você participar da decoração da igreja, você participar, como eu tinha dito, do Clube dos Bravadores, participar do Clube dos Aventureiros, Missão Caleb, ou qualquer outra coisa que você pode fazer, que aos olhos de Deus, você está fazendo uma obra muito grande. E com uma simples coisa que você faz aqui dentro da igreja, você pode trazer muitos irmãos para cá e mostrar para as pessoas que você realmente vive nos caminhos de Deus e mostrar a verdade para eles. A gente precisa ter coragem e determinação para vencer nossas batalhas diárias. Difícil mas não é impossível. Como eu disse, o mundo hoje em dia é muito difícil, ainda mais para os jovens, pois a sociedade impõe certas coisas que são erradas, mas se você não fizer o que que os outros fazem, você acaba sendo excluído dos outros. E a gente tem que entender que você não precisa de ninguém. Você não precisa de ninguém. Você tendo Deus na sua vida, você não está sozinho. Você terá tudo tendo Deus no seu lado. E temos que entender também que para você se batizar na igreja, você não precisa parar de fazer. Não, vou parar de fazer isso porque eu vou me batizar. Não, porque a partir do momento que você desce nas águas, Deus já começa a te mudar dali mesmo. E é isso que a gente tem que entender, que com o tempo Deus vai tirando cada coisa que você faz de errado do seu coração. E isso vai te moldando e te transformando em outra pessoa. Porque o batismo, você morre para o mundo e nasce para Cristo. Então, você não vai... como a gente não nasce já sabendo de tudo.
E quando a gente nasce para Cristo, a gente não nasce sabendo de tudo. Então, com o tempo, Deus vai nos moldando e formando o nosso novo caráter para viver nos caminhos dele. E a gente somos pecadores, sempre vamos errar, mas a gente tem que entender que se a gente errou e pediu perdão para Deus, a gente não pode estar sempre cometendo o mesmo erro. Pois, se você sabe que o que você está fazendo é errado, você tem que orar para Deus e pedir para Ele que ajude você a parar de fazer isso. E entenda que você não é qualquer pessoa. Para Deus, você é único no mundo, não tem ninguém igual a você. Então, quando você entende isso, você vive muito melhor, porque você vai saber das coisas que Deus quer para você, porque Deus sempre vai querer o melhor para você. Deus nunca vai querer que você tenha dificuldades, aflitos, mas se você não deixar Deus trabalhar na sua vida, você vai acabar tendo, pois Deus, ele sempre vai estar ali para você. Deus está na porta do seu coração pedindo para entrar e você não deixando Deus entrar na sua vida, mudar você e fazer tudo de melhor para você. Então, a gente tem que entender isso, pois Jesus está quase voltando já. E quanto mais rápido você puder se batizar, você poder entregar a sua vida a Deus, é o melhor de se fazer, porque a gente não sabe quando Jesus vai voltar. E se você pensar que você tem que mudar primeiro para depois entrar nos caminhos de Deus, você pode acabar ficando para trás. Pois pode ser muito rápido. Jesus pode voltar daqui a pouco e você aí pensando que Deus não vai querer você por conta de coisas erradas que você faz. Mas Jesus te ama do jeito que você é. E ele entende as suas dificuldades e os seus pontos fracos. Mas se você deixar ele trabalhar na sua vida, ele irá mudar isso. Foi isso, eu espero que vocês tenham gostado do meu sermão. Eu sei que eu ainda tenho que aprender muito para ser melhor, mas sempre estou aprendendo um pouco mais a um pouco mais de Deus e passar mais sobre a mensagem de Deus para vocês. Pe- Então, gente, quantos aqui apoiam a iniciativa e se admiram com a coragem e a disposição da Bruninha? Levanta sua mão. Vamos todos dar um aceno para ela. Muito coragem, né? Vim aqui na frente testemunhar, falar das experiências próprias. Tão jovem e já tendo que tomar decisões importantes para a vida espiritual e para o decorrer de toda a vida pessoal dela, tá, Bruna? Meus parabéns, louvado seja Deus por essa sua coragem, que Deus te abençoe e que você continue crescendo muito, tanto na graça quanto no conhecimento, tá bom? Posso te contar um segredo? A segunda vez que eu preguei no sábado eu esqueci o sermão. Eu peguei aqui, olhei para todo mundo, fui 5 minutos depois, eu falei, eita, nossa, esqueci tudo. Lá no Campo Limpo, com a igreja lotada. E você foi aqui até o final, você não esqueceu, você olhou sua colinha, você pregou, pediu para os irmãos projetar aqui a palavra aqui. E você viu que versículo forte, né? Não se enganem. As más conversações corrompem os bons costumes. Então, mensagem poderosa, tá? Então, que Deus continue te abençoando ricamente.